Olá, boa tarde a todos, tá? Hoje nós vamos começar uma disciplina nova, né, que é sobre índices de endividamento. Nós precisamos saber se nosso endividamento é um endividamento bom, um endividamento ruim, tá? Então, nesses índices que eu vou apresentar para vocês agora, nós precisamos saber se é bom, se é ruim, aonde está sendo investido este recurso que nós estamos gastando. Queremos saber se a nossa dívida de curto prazo é maior do que a longo prazo, tá? Se nós recorremos mais a capitais de terceiros ou se nós recorremos mais a capital próprio, tá? Então nós vamos, a partir desse momento, trabalhar sobre as dívidas que a empresa tem. É lógico que o ideal é não ter dívida, né? Mas para quem é impossível você trabalhar e não ter dívida. Então, a partir desse ponto, nós vamos trabalhar com os endividamentos da empresa. Então, nós vamos partir do momento aqui de algumas nomenclaturas. O que é capital de terceiro? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre capitais de terceiro, vocês precisam entender que capital de terceiro é a soma do passivo circulante mais o passível exigível a longo prazo, tá? Então, passivo circulante são todas as contas que nós temos que vencem a curto prazo, e o passivo exigível a longo prazo são aquelas obrigações que nós temos para pagar que vai demorar mais tempo para vencer, tá? Então, a classificação para ser passivo circulante ou não circulante é o seguinte: o que for vencer até o final do exercício social subsequente é circulante. Então, o que for vencer até dezembro de 2021, nós consideramos como circulante. Após 2022, quando chegar no ano 2022, é considerado passível exigível a longo prazo. Então, nós temos, tá, como capital de terceiro passivo circulante e exigível a longo prazo, aquelas contas que vão vencer a longo prazo. Então, isso tem a nomenclatura de capitais de terceiro ou capital de terceiro, tá? Dependendo de determinado livro. Então, o capital de terceiro é tudo aquilo que nós recorremos a terceiros para ter o nosso ativo. Então, se eu quero ter um carro novo, eu preciso ir a uma concessionária, eu preciso ir a terceiros comprar um carro. Se eu quiser comprar uma casa, eu preciso recorrer a terceiros para comprar essa casa. Vou numa imobiliária, vou no proprietário da casa. Então, pessoas fora da empresa é considerado terceiros, tá? Então, por isso é considerado, se chama capital de terceiro. Eu vou a pessoas fora da empresa, eu vou até terceiros e compro insumos ou materiais para a minha empresa. Então, nós temos capital de terceiro, que é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, e temos o capital próprio, que é o patrimônio líquido da empresa. Então, tudo que tem dentro do patrimônio líquido é capital próprio, é capital dos proprietários da empresa. Então, são os proprietários que têm dinheiro no patrimônio líquido. Por isso é considerado capital próprio. Então, tudo que tem dentro do patrimônio líquido é considerado capital da empresa. Dentro do patrimônio líquido está o capital social, que é o dinheiro investido inicialmente para abrir a empresa. São as reservas de lucro, as reservas de capital, tá? Então, tudo que está ligado dentro da empresa é capital próprio, tá? Então, nós temos essas duas nomenclaturas, capital de terceiro e capital próprio. Capital de terceiro, passivo circulante, mais o exigível a longo prazo. Capital próprio é todo o meu patrimônio líquido, tá? Então, agora nós vamos partir já para as fórmulas. Como eu já mencionei, essa disciplina se trabalha muito com fórmula, tá? Então, aqui nós temos aqui a primeira fórmula, participação de capital de terceiros, tá? Eu quero saber do total do que eu tenho no meu passivo,
Quanto representa capital de terceiro? Quantas vezes eu recorri a pessoas de fora da empresa para ter algum ativo? Tá? Às vezes aparece lá um veículo, uma máquina, um computador, móveis, mas nós só sabemos se foi adquirido com recurso próprio da empresa, com lucro, que foi reinvestido, ou se foi adquirido através de dívida. Recorri a terceiros para ter este bem. Então aqui, nós pegamos capital de terceiro, que é a soma do meu passivo circulante. Então vou fazer aqui. Quanto que é o meu passivo circulante? R$ 1.026 mais o meu passivo exigível a longo prazo, que é a única conta que tem ali, que são os financiamentos. 1.349, que é igual a... Só um minutinho. 1.026 mais 1.349, que é igual a 2.375,00. Então, vou pegar 2.375 e dividir pelo total do meu passivo, que é 5.174, que vai representar, dividido por 574, 45,9%, que eu vou multiplicar por 100. Então, do total das minhas dívidas, tanto do capital próprio como capital terceiro, eu recorri 45,90% a terceiros, a pessoas fora da empresa, para poder. Significa também dizer que de tudo que eu tenho no meu ativo, de estoque de mercadorias, máquinas, equipamentos, veículos, prédios, instalações, tudo que eu tenho no meu ativo, eu recorri 45,90% a terceiros para adquirir tudo que eu tenho no meu ativo. Tá? Então, as minhas dívidas com pessoas fora da empresa é 45,90%. É considerado um resultado satisfatório, né? Está abaixo de 50%, mas também não é um resultado legal, né? Quanto menos a gente recorrer fora da empresa, melhor é. A intenção é que a empresa reinvista o dinheiro que ganhou com lucro. Então, se eu tive lucro, eu vou reinvestir na empresa sem precisar recorrer a financiamento, a empréstimos, tá? Entre outras coisas, tá? Duplicatas, comprar prazo, pagar por duplicatas. Então, quanto menos a gente recorrer a capital de terceiros, melhor será a situação da empresa. A próxima fórmula é capacidade de endividamento, tá? Então, endividamento, um índice de endividamento mostra quanto a empresa tem de dívidas com terceiros. São capital de terceiro dividido pelo capital próprio. Então, do total de dívidas que eu tenho, tá? Quanto que representa as minhas dívidas, tá? Então, aqui, vou pegar novamente o meu capital de terceiro, 2.375, capital de terceiros, 2.375, e vou dividir pelo patrimônio líquido, 2.799, tá? Que vai dar o valor de uma porcentagem, isso depois multiplica por 100. 2.375 dividido por 2.799 vezes 100, 84%, tá? 84,85%. Então, isso significa que as minhas dívidas, comparado com o que eu tenho com o restante da empresa, as minhas dívidas fora da empresa representa 84,85%. Lembrando que passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, são todas dívidas. Tá? Então, significa que eu devo para fora
e eu devo para dentro da empresa, que é o capital próprio. A minha dívida para fora, comparando, né, é de 84,85%. Próximo índice, tá? Quero saber se as minhas dívidas a curto prazo comparada com a minha dívida total. Então, quanto que eu tenho no meu passivo circulante? Então, no meu passivo circulante, que são as dívidas a curto prazo, eu tenho 1.026. Então, eu tenho 1.026 dividido pelo total da minha dívida, que é 2.375, dividido por 2.375, eu vou ter uma porcentagem de dívida a curto prazo seguinte: 1.026 dividido por 2.375, 43%. 43,2%. Isso significa que 43% das minhas dívidas é a curto prazo, tá? Então, tudo que eu devo, 43% vence a curto prazo. São dívidas a curto prazo. É considerado novamente o resultado satisfatório porque está menor que 50%. Quanto maior a nossa dívida a longo prazo, melhor é para a empresa. Ela não tem essa preocupação de ficar pagando muitas contas a curto prazo. A intenção é ter dívida sempre a longo prazo, tá? Para que o seu capital de giro possa, né, girar, como já disse, né, ter muito fluxo de caixa e capital de giro, tá? A empresa às vezes tem lucro, mas não tem capital de giro, não tem dinheiro para pagar suas contas e reinvestir, pagar compras, fazer novos investimentos, comprar novos estoques. Isso não adianta. Não adianta nada a empresa ter lucro todo ano, todo mês e não ter dinheiro em caixa para pagar as contas e comprar novas mercadorias, tá? O importante é ter capital de giro, tá? E se as nossas dívidas a curto prazo forem maiores, dificilmente nós teremos capital de giro, tá? Próxima, imobilização do patrimônio líquido. Então eu quero saber com essa fórmula aqui, quanto do meu patrimônio líquido, quanto do capital próprio foi reinvestido na empresa através de imobilizado, fazendo novos investimentos, comprando intangível ou reforçando a marca. Então eu preciso saber quanto do meu patrimônio líquido foi reinvestido na empresa. Então o que eu faço? Novamente, só pegar a fórmula. Vou pegar o meu ativo não circulante, que é 1.778, menos o ativo realizável a longo prazo, tá? Que é o ativo realizável a longo prazo, 189. Então eu vou ter que 1.778 menos 187, então vai sobrar aqui de não circulante 1.591. Vou dividir pelo patrimônio líquido 2.799, tá? Dividir por 2.799, que é igual a 56%, tá? Igual a 56,84%. Então isso significa que do total que eu tenho no meu patrimônio líquido ou no meu ativo não circulante, que são os investimentos imobilizado e intangível, eu reinvesti do meu patrimônio líquido 56,84%, adquirindo novos investimentos, adquirindo novos imobilizados, reforçando a marca da empresa, que é o intangível, ou comprando novas marcas. Então, o meu patrimônio líquido, o patrimônio líquido que eu tenho na empresa, eu peguei ela e reinvesti
dentro da empresa. Eu não precisei recorrer a capital de terceiros para fazer novos investimentos. Eu não precisei recorrer a capital de terceiros para comprar um novo carro, comprar uma nova máquina, que é o meu imobilizado. Eu peguei o dinheiro do patrimônio líquido e fiz o investimento dentro da empresa. É uma situação boa, porque você não faz dívidas, você já pega o dinheiro que você tem e reinveste dentro da empresa. Muitas empresas pegam o dinheiro, pegam o lucro que tem durante o período e saem gastando à vontade. Não tem o planejamento, não faz o reinvestimento na empresa. Aí chega o momento, tá, que não vai dar para sustentar, o dinheiro vai acabar. O ideal é que a empresa financie o seu ativo circulante com recursos próprios para diminuir a dependência de terceiros e, consequentemente, determinados riscos. Então, quanto mais dívidas nós temos com terceiros, pior é a situação. O ativo circulante necessita, a empresa necessita do capital de giro que está no ativo circulante. Eu preciso ter dinheiro em caixa para poder pagar as minhas contas a curto prazo. Então, é necessário recorrer pouco a capitais de terceiros ou a dívidas a curto prazo, tá? A última fórmula que nós temos de hoje é imobilização dos recursos não correntes, tá? Que é a fórmula que vou pegar o meu ativo não circulante, que é 1.778 menos o realizável a longo prazo, que é 187, vai dar o valor de 1.591. 1.591. E vou dividir, tá? 1.591, isso aqui é o ativo. Aí vou achar o patrimônio líquido, que é 2.799, mais o meu passivo não circulante, que é o financiamento, que eu tenho 1.349, que vai ser igual a 2.799 mais 1.349, 4.148. Então agora vou pegar 1.591 e dividir por 4.148. 4.148, que vai dar a porcentagem de 1.591 dividido por 448 vezes 100, 38,35%, tá? Então isso significa que tudo que eu tenho no a longo prazo da empresa, tá? 38,35 foi reinvestido para aquisição de novos investimentos, imobilizado, tá? Então eu vou pegar o patrimônio líquido mais o passivo não circulante. Então significa que eu precisei fazer um financiamento de 1.349 para reinvestir na minha empresa, comprando imobilizado, comprando novos investimentos, comprando novas marcas ou valorizando mais ainda a minha marca, tá? Então esse resultado mostra isso, tá? Percentual de recursos de longo prazo aplicados no grupo do ativo de menor liquidez, que é imobilizado, investimento em intangível. Então, gente, essas fórmulas servem para saber se a nossa empresa tem uma dívida boa ou tem uma dívida ruim. Por incrível que pareça, existe dívida boa, tá? Quanto maior é o prazo de vencimento, melhor é a dívida da nossa empresa.
eu tenho mais prazo para pagar e isso tenho mais capital de giro. Então, isso é o nosso conteúdo de hoje, tá? Espero vocês às 19h30 no Team Link, tá? Não é pelo Skype, é pelo Team Link, tá? E hoje nós estaremos à noite, estaremos tirando mais dúvidas e esclarecendo mais questionamento com relação a isso. Tenha todos um bom dia e até mais tarde.